Paralelo ao Bandeirante veio a questão do cineclube, que chegou uma época em que eu resolvi ver se arranjava os meus filmes para exibir em outras partes. Não alugava de Belém, alugava diretamente das filiais, das distribuidoras. Então foi essa uma vontade que me levou a prosseguir o que em 1955 passou a existir em Belém, um cineclube oficial. Este cineclube se chamou Os Espectadores e foi criado pelo Orlando Teixeira da Costa, Benedito Nunes e Francisco Paulo Mendes. As sessões do cineclube e Os Espectadores eram no Bandeirante. Mas essa minha vontade de, como eu disse, de conseguir filmes para exibir, me levou em 1969 a criar um cineclube próprio, que foi o cineclube da Associação Paraense de Críticos Cinematográficos. Eu já era afiliado à associação porque já tinha coluna de cinema no jornal. O primeiro filme que eu exibi no cineclube da APCC, Associação Paraense de Cinematográficos, se chamou Nasce uma Mulher. Um filme que não era nenhum clássico, não era nenhuma obra-prima, mas era um filme inédito na época nos cinemas de Belém. E a exibição foi numa sala da Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará, que não existe mais, ela pegou fogo 2 anos depois. Daí começou uma série de exibições especiais, não só nesse auditório que pegou fogo, como também na sede social da Associação Atlética Banco do Brasil, como no auditório do curso de odontologia da universidade, como na sede social do Grêmio Literário Português, Belém, e no cinema, o cinema Guajará, da Base Naval de Valde-Cães. Esse é um fato muito interessante porque na década de 70, quando se enfrentava o governo, quando o governo era militar e se enfrentava uma censura rígida, quer dizer, eu exibia filmes numa base militar. E era frequentada as sessões de cinema pela esquerda da época. Quer dizer, a gente parecia que ia na Toca do Leão assistir cinema. Jamais de hora fazia, poeira cobria tudo, nego rolava e gemia. Porém Lampião ferido ainda não tinha sido devida a sua magia. Não tinha problema nenhum, nunca houve nenhum caso de censura comigo por parte dos militares da base naval durante o tempo que o cineclube funcionou no cinema. Pelo contrário, eles deram todo o apoio ao Guajará Cineclube da PCC. O cineclube durou até 1986, quando se criou o Cinema Líbero Luchardo, no Centur, Centro Cultural de Turismo da Fundação Cultural de Belém, e eu fui chamado para programar esse cinema de arte, e eu achei que esse era o sonho do cineclube. Então não tinha por que eu estar continuando com exibições paralelas quando já tinha uma sala própria para as exibições contínuas desse tipo de filme. E então, pode-se dizer que o Líbero Luchardo foi uma continuidade do cineclube, da PCC, até que eu saí em 1992, e só depois de alguns anos o cinema Líbero Luchardo retomou as suas atividades com outras pessoas. Hoje eu mantenho em casa o meu Bandeirante 2, como eu chamo, que é em vídeo, com os filmes em DVD, ou em cassete, ou os que eu gravo de televisão. Hoje eu tenho a minha filmoteca transformada em videoteca. E é onde eu me escondo. Eu sei que não é a mesma coisa ver um filme em vídeo em cinema. Mas acontece que tem certas coisas, tem certas relíquias da história do cinema que a gente não tem mais condições de ver no cinema, na tela grande, no escuro. Então, a opção
é ver na tela pequena. Agora, essa é a mais detalhada, né, cara? Essa aqui, do Mosqueiro, nós vamos... Essa aí tu vai fazer, quem é? Vamos falar aquela. Aí nós vamos aqui para essa. Botão ali. Quem tem medo da Branca de Neve? Então, aqui a sua paixão pelo cinema ficou tão famosa que atravessou a fronteira até Frank Capra, que respondeu por você, ele mandou cópia do seu filme favorito. Mas não se compra. Não é assim. Que você consta, que já assistia mais de 100 vezes. Não mandou cópia porra nenhuma. Eu vou fazer, a pergunta vai aparecer. Mas parece que você começou sentindo medo. Eu não sei se eu tive medo da Branca de Neve e os Sete Anões, ou se foi do próprio cinema. O escuro do cinema, quando apagaram as luzes, eu não esperava isso. E que eu me vi no escuro, eu devia ter meus 3 anos. Aí eu corri para a sala de espera e fiquei vendo o filme através da cortina. É assim, interessante eu notar como esse relacionamento com o cinema ficou entre o medo e o amor. Depois dessa sessão fantasmagórica da Branca de Neve, eu virei fã de cinema. E ia mais às sessões matinais. E o meu cinema predileto era o Olímpia. E aos domingos de manhã eu estava lá, calça curta, primeiro acompanhado pela minha madrinha, depois sozinho, procurando ver tudo que passasse. O que passava na matinal eu via. Inclusive, ficava muito triste quando eu era barrado nos filmes impróprios. Até 14 anos, por exemplo, o Proscrito, que eu fui ver com a máxima vontade, pela publicidade que eu sabia em torno do filme, eu fui barrado. E quando certos filmes me barravam, que eram 18 anos, aí a aventura era demais, eu corria para o Cinema Poeira, que era um outro cinema que existia, que hoje é o Cinema Nazaré, e via os filmes lá porque a censura não tinha essa rigorosidade. O Olímpia eu frequentei muito, acompanhei toda uma evolução, involução do cinema, durante as décadas de 40, 50, 60. Acompanhei, por exemplo, uma sessão de sábado às 5 horas da tarde, que era chamada Sessão Passatempo. Essa sessão era composta de vários filmes de curta-metragem e uma série de um seriado. Eu, como era leitor de gibi, eu acompanhava as aventuras do Brick Bradford, do Mandrake, do Brucutu, do Leo Abner, Ferdinando, que eu gostava muito. Eu ia a essas sessões. Todos os meus colegas de colégio e de outros colégios iam sempre ao Olímpia nessa sessão, que era muito pitoresco. Tinha episódios hilariantes, que valeriam um livro a contar sobre isso. Depois eu acompanhei também uma fase de decadência, uma fase em que o Olímpia chegou no estado em que a população se revoltou contra isso, quer dizer, não havia uma reforma, estava sucateado. E houve um levante, um piquete para não deixar ninguém entrar no Olímpia enquanto não fizesse uma reforma. Então a empresa dona do cinema, que ainda é a mesma de hoje, Luiz Severiano Ribeiro, colocou uma placa na Avenida Nazaré dizendo que ali ia construir um cinema São Luís, que seria o maior do norte do Brasil. Isso não aconteceu. E o Olímpia só sofreu uma reforma quando se inaugurou em Belém o Cinema Palácio, feito por pessoas da terra, por pessoas de Belém.
A minha paixão pelo cinema me levaria fatalmente a fazer meus próprios filmes, a contactar cineastas e a escrever sobre cinema. Logo, quando eu era criança, eu fazia meus filmes em um pedaço em papel, em tiras de papel, e passava uma caixa de papelão furada no meio. Eu era o espectador, eu era o produtor, eu era o escritor, eu era tudo do filme. Depois, em 1951, eu tive a chance, meu pai me deu uma câmera de 16 milímetros. E eu comecei a fazer meus próprios filmes, uma brincadeira de cinema. O primeiro filme que eu fiz, eu me lembro que se chamava Um Caso Difícil. E era realmente um caso difícil, era uma historinha policial em que eu usava amigos como atores, o roteiro, e fazíamos aquilo num dia. E aí foi uma série de filmes, fazendo quase uma média de 5 por ano, ou mais até, reunindo os meus colegas de colégio. Nós fazíamos esses filmes e exibíamos no Bandeirante. As produções mais pretensiosas foi o Deus de Ouro, de uma aventura na selva amazônica, e O Brinquedo Perdido, que ainda hoje eu tenho. É a única cópia que eu guardei em 16 milímetros. É uma história de criança já feita em 1962, um dos últimos que eu fiz. O contato com cineastas deu-se através de um diretor que eu sempre admirei, Frank Capra. Eu gostava e gosto muito de um filme dele especificamente, A Felicidade Não Se Compra. E um dia eu resolvi escrever para o Frank Capra. Eu nunca fui de fã-clube, mas nesse caso eu resolvi escrever ao Frank Capra, contando que eu gostava muito do filme, dele convidando-o para visitar a Amazônia. E eu não esperava uma resposta. Surpresa minha que não demorou muito essa resposta. Ele dizendo, agradecendo a minha preferência pelo filme e agradecendo também o convite, que ele não poderia viajar porque a senhora dele estava doente, mas logo que ela melhorasse, ele aceitaria. E aí começamos a manter uma correspondência, que durou mais ou menos uns 2 anos. Nesse meio dessa correspondência, ele chegou a me convidar para assistir o Oscar, a entrega dos Oscars lá em Hollywood, e ele era membro da academia, um diretor veterano, e eu acabei não indo por uma série de fatores. Esse fato do Capra, essa admiração pelo Capra, ainda cresceu com essa atenção que ele me deu, e inclusive mandei para ele os posters dos filmes dele exibidos no Brasil, e ele tinha uma coleção desses posters. Isso foi até próximo à morte dele, em 91. Clarence! Get me back! Get me back! I don't care what happens to me! Get me back to my wife and kids! Help me, Clarence, please! Please! I want to live again! I want to live again! I want to live again! Please, God, let me live again. Hey, George! George! You all right? Hey, what's the matter? Now, get out of here, Bert, or I'll hit you again. Get out of here. What the Sam Hill you yelling for, George? George? Bert, do you know me? Know you? You kidding? I've been looking all over town trying to find you. I saw your car piled into that tree down there, and I thought maybe you... Hey, your mouth's bleeding. Are you sure you're all right? What you... My mouth's bleeding, Bert! My mouth's bleeding! Zoodoo pedals. Zoodoo... There they are! Bert! What do you know about that? Merry Christmas! Well, Merry Christmas! Merry! Merry! Yay! Yay! Hello, Bedford Falls! Merry Christmas! Merry Christmas, George! Merry Christmas, George! Merry Christmas, movie house! Quando me perguntam qual gênero de cinema que eu gosto, eu digo sempre, nenhum e todos. Da mesma forma como eu me digo um marxista,
mas não com referência ao Karl, mas ao Groucho Marx, que costumava dizer: eu não entro para um clube que me aceita como sócio. Cinema para mim é tudo. Eu gosto de cinema, não interessa que seja drama, comédia, Agora, um filme que eu gosto, especificamente, é o filme que eu amo, que eu acho sensacional, e vejo sempre, todo Natal eu estou vendo que a felicidade não se compra. Nele eu me apego para tentar definir cinema e mundo. O filme se baseia no que aconteceria a uma pessoa se ela não tivesse nascido. O título original é Uma Vida Maravilhosa. Então, esta vida se reconheceria maravilhosa através do cinema. E eu jogo isso para o plano do próprio cinema. O que seria do mundo se não tivesse o cinema? Como nós estaríamos hoje? Primeiro que nós não estaríamos aqui gravando nada, porque não teria nada. E o cinema é uma arte maravilhosa que surgiu no fim de um século, início de outro. Nós estamos no segundo século do cinema e eu acho que o existir o cinema já é uma maravilha, já é a vida maravilhosa, já é o que nos impulsiona numa crise de otimismo que ainda possa existir com todos os percalços do mundo moderno. Eu amo o cinema. Eu procuro associar a minha história ao Médico e o Monstro, Robert Louis Stevenson. No caso, o cinéfilo, o apaixonado por cinema, é o Mr. Hyde, o monstro. Aqui está o Dr. Jekyll, o médico, realmente o médico. Eu me formei em medicina em 1960, exerci a profissão durante mais 35 anos. E do que eu vivo ainda hoje é da medicina. O cinema não me dá nenhum rendimento financeiro. Ainda não tinha me formado quando eu comecei a pensar em família. Quer dizer, em 1957 eu estava no 3º ano do curso médico, quando eu conheci a Luzia, Maria Luzia Miranda Álvares, uma menina de Abaetetuba que estava estudando no Colégio Santa Rosa de Belém e que foi em casa, na minha casa, atrás de uma colega de turma, no curso pedagógico que elas estavam começando a cursar. E esse conhecimento, depois fui marcando encontro para um cinema, e a coisa engrenou, apesar dela morar praticamente em Abaetetuba, está interno no colégio em Belém, mas através de uma correspondência constante, depois de umas visitas que eu fiz à cidade dela, a coisa acabou em casamento em 1961, quer dizer, um ano depois da minha formatura. Essa contingência obrigou a entrar cedo no mercado de trabalho. E essa entrada cedo no mercado de trabalho como médico, quem está ainda hoje no ramo sabe que é muito difícil e tem que se aceitar qualquer coisa para se poder viver. E entre os empregos que eu aceitei, um foi de médico do presídio. Uma experiência fantástica que eu guardo hoje, até hoje. Coisas que me fizeram vacinado para uma série de eventos que apareceram depois na minha vida. E nada me surpreende depois disso. E depois dessa fase de médico do presídio, eu acabei abraçando a pediatria, onde eu trabalhei a maioria do tempo como médico, tratando de crianças. Hoje eu vejo os netos dos meninos que eu tratei na época e me surpreendo com isso, é quando a gente vê o tempo que passa. Não é só nos olhos das mulheres e no espelho do quarto. É também nos pacientes que crescem, nos amigos que crescem, no mundo que muda.
No coração da Amazônia, um homem traz o cinema no coração. Ele sempre volta à sua cadeira de praia, na Praia do Farol, na Ilha do Mosqueiro, para olhar para bem longe. E nesse sonho, sempre vê no cinema do tempo, o tempo do cinema, que para ele nunca passará. Por que tanto sonha com luzes e sombras? Em seu cinema imaginário, ele continua improvisando, como quando era criança, uma tela com lençóis, para projetar nesses lençóis antigos tudo o que vê em sua lanterna mágica de lembranças.